Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina que quando Saulo, que perseguia os cristãos, Saulo era um doutor da lei, estava a perseguir os cristãos. E quando ele tem um encontro com Jesus, onde ele caiu ali por terra, e a palavra diz que Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões. O poder do pecado é a morte. E aquele que era doutor da lei, que se julgava luz, mas na verdade havia trevas, porque quando ele encontra com a luz, ele fica cego. E Jesus lhe chamando, onde a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus lhe disse: tu verás quanto deve padecer por falar em meu nome. Bem-aventurado aqueles que são submetidos à prova, motivo de alegria, aonde estamos sempre dispostos a obedecer o Senhor, porque sabemos que seu Espírito é pronto, experimentado em toda boa obra para nos aprovar, assim como, se ele permitir o tentador, não há tentação maior do que venhamos a suportar, porque o Senhor já levou por si. Assim o seu Espírito já é pronto e experimentado a fim de nos aprovar em toda boa obra. Por isso, a palavra diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. É como cartas vivas espirituais, escritas não com tinta, mas através do Espírito vivificante, aonde outrora o Senhor reescreveu num coração de pedra, mas agora, segundo o Espírito vivificante, um coração de carne. A palavra diz: ele é aquele que tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração daqueles que permitem serem aperfeiçoados, assim como também aqueles que resistem, um cetro de ferro que despedaça todo o vaso. Não há quem possa se opor e dizer: por que fazes assim? O barro não pode querer instruir o oleiro. O oleiro é aquele que nos diz: onde estava tu quando estava ainda a alicerçar uma porção de terra seca sobre as águas? Sim, aquele que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia trevas na face do abismo, aquele que fez separação de luz e trevas e viu que a luz era boa. Tudo aquilo que ele fez, ele comprovou, ou seja, aperfeiçoou a fé. O autor e consumador da nossa fé, do qual nós perseveramos na condução do seu Espírito constantes. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar, para que não caiam em condenação. A mesma condenação daquele que é o príncipe do poder do ar, que ele já trouxe juízo sobre ele. E todo aquele que estiver segundo as trevas,
o Senhor também traz juízo, porque toda obra que está segundo as trevas, quando vem a luz, expõe as suas más obras. A palavra diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens veio para os seus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz expõe as suas más obras. Por isso o Senhor é aquele que traz a recompensa, ele traz juízo sobre todo ser que respira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Mas aqueles que o rejeitam, a palavra diz: o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Por isso, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, e não tem prazer, a sua alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.